Mais um episódio do Domcast Papo Empresarial, o último da temporada 2. Gente, 2 temporadas já se foram e eu estou aqui já ansiosa pela terceira temporada. Escolhi esse último episódio com muito cuidado e com muita estratégia, porque eu quis trazer a história de um empresário que é incrível. E hoje, nesse episódio, a gente vai contar a história. A gente vai capaz até de chorar, eu acredito. Porque são muitas coisas boas, mas são muitas dores também. Muitas dores mesmo. Com vocês, hoje, meu amigo Tiago Maniglia, CEO desse lugar que eu adoro, que eu gravo, que eu falo sempre, Ilha Brasil Comunicação. Puxa, que legal. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Que honra estar Que participando bom aqui. poder estar aqui com você. Que legal, De que verdade. legal. Você não sabe qual é a felicidade que eu tenho de receber você sempre aqui. Obrigada! Você e os convidados. Seus convidados são maravilhosos, você é Eu maravilhosa. tento, sabia? Eu tento trazer sempre gente que tem muito a ver, assim, comigo, com o que eu quero passar, né? Que Faz todo essa estratégia aí de fazer o podcast e falar um pouco para o empresário, para o pequeno empresário, para o microempresário. Sim. O que eles precisam, né, se atentar para ter uma mentalidade empresarial, para poder expandir seus negócios, né? Faz todo sentido. E às vezes até desistir deles, tá? Às vezes é isso. Tipo, eu não quero isso pra mim, isso não é mais pra mim, vou embora antes que eu fique realmente ruim. Eu acho que essa é a minha intenção, Entendi. sabe? Obrigada. Vamos falar um pouquinho, então, da Ilha Brasil. Vamos falar um pouquinho do seu processo como empresário, das suas felicidades, mas Perfeito. também dos seus perrengues, né? Que não foram São poucos. quantos anos dentro desse negócio? Gente, assustador. Eu tô desde o século passado nessa brincadeira aqui. Tô aqui desde 99, faz 26 anos que eu tô aí nessa luta de Nesse marketing. lugar? Não, trabalhando com marketing. Com marketing, né? Trabalhando com marketing. Eu comecei aí bem jovem, né? Minha primeira empresa eu tinha 22 anos, mais ou menos. Né? E foi um desafio, porque ser empresário no Brasil, primeiro, é um desafio, né? E eu vim de uma família que tinham funcionários públicos. Então, como é que eu consegui ser esse empreendedor que eu fui? E uma das coisas que é interessante, Lu, para os empresários entenderem como é que é esse processo, eu tive uma educação numa escola empreendedora. As primeiras lembranças que eu tenho é de eu pequenininho, devia ter uns 5, 6 anos de idade, a gente fazia as mães mandavam um dinheirinho, tinha um valor da turma, a turma fazia uma lista de compras, a gente ia em turma para o supermercado, Nossa. fazia as compras, voltava, fazia o lanche e calculava quanto custou o lanche completo, quanto custou o lanche por pessoa, quanto isso. Que legal, hein? Foi. Isso aqui? Indibibia, aqui em Brasília, lá no Lago Norte. Que Júlia, se você estiver me ouvindo, um beijo, obrigado pela formação. Que legal. Foi maravilhoso. Aquele colégio é bem legal Indibibia, mesmo. muito legal. E eu sempre fui uma pessoa muito autodidata, então eu sempre fui aprendendo as coisas. Eu adorava ir para a biblioteca e achar livros diferentes e ler. Eu adorava a enciclopédia Barça. Nossa. Eu adorava ler dicionário, coisa de doido mesmo. Meio doido, mas é isso. Eu gostava disso. Criança? Criança. Caramba. Né? Criança, eu me lembro de acordar antes da aula e assistir os três programas que passavam antes de eu ir para a aula. BBC de Londres, Telecurso Primeiro Grau e Telecurso Segundo Grau. Eu adorava. Sério? Com uns 12 anos eu fui mostrar progressão aritmética para a professora. Falou, onde é que você aprendeu isso? Eu, na televisão. Eu sempre fui viciado em televisão, em propaganda, em coisas desse nível. Então, assim, isso me deu um start empresarial, empreendedor na minha vida. Entendeu? Eu sempre quis ser um empreendedor. Então, mesmo que minha mãe fosse funcionária pública, meu pai funcionário público, né, eu tinha esse
esse coisa correndo nas veias, Que legal. né? Então foi muito legal. A minha primeira empresa foi de sopetão. Eu saí de Brasília, decidi, eu tinha estudado, na verdade, sim, eu estava trabalhando com vendas na área de curso de inglês. Tinha sido formado pelo discípulo direto do Flávio Augusto, né, que é o Marcelo Marodi. O Flávio Augusto, você sabe, né? O Flávio Augusto da Geração Ele de era dono de. Valor. Ele tinha a parte Ele começou com o negócio de de curso de inglês. inglês, Isso. né, que eram Sim, antes Mnemo System e outras nesse sim. sentido, Nossa Senhora. né? Mnemo System. E Deus aí eu amado. comecei a trabalhar com vendas naquela época. E era chicote no lombo, não existia esse negócio de CLT, de não tinha isso, era chicote no lombo. Eu me lembro de ter que bater meta e aí no domingo, meia-noite, 1 hora da manhã, eu ia pro hospital de base. Minha mãe é médica, né? Então, Ah, assim, tá. eu na época já estava alinhadinho assim e tal. Então eu entrava no hospital, eu já conhecia todo o processo e entrava como se eu fosse um inspetor de saúde. Ninguém me barrava, assim, sabe? Eu entrava, subia lá pro terceiro, quarto andar e ia fazer matrícula dos médicos. Domingo, 2 horas da manhã, para poder na segunda-feira estar com a meta batida. Batida. Não tinha dessa. E era chicote no lombo. E eu com, sei lá, 17, 18 anos de idade, isso há muitos anos atrás, estava ganhando 4, 5 mil reais por mês. Era muita grana. É, Era muita grana. é. Eu dividi um apartamento com a minha mãe aqui na 104 Norte, a 304 Norte ali, que eu pagava metade do aluguel. Eu, menino, devia ter 18 anos, 19 anos. Caramba. Então eu sempre fui esse empreendedor, né? Eu sempre fui atrás das minhas coisas, eu sempre estudei, sempre gostei disso. Nessa empresa, quando eu trabalhei, eu comecei a estudar Fortaleza para ser o gerente da empresa em Fortaleza, que eles queriam abrir uma Uhum. filial. No final das contas, teve um problema grave lá na empresa em relação à forma com que que eles lidavam com os funcionários, e eu fiquei muito chateado e falei, quer saber? Vou largar tudo e vou para Fortaleza. E larguei tudo que eu tinha aqui E foi embora pra e fui Fortaleza. embora para Fortaleza. Jesus. Quantos Peguei anos? 19. 19. Peguei tudo, montei tudo no Jesus. carro, assim, o carro nem aguentava de tanto peso, assim. Aí me É. mudei para lá. Eu tinha estudado mercado, tinha estudado Fortaleza, e aí abri uma empresa de comunicação lá, a Universo Gráfico. Foi a primeira empresa que eu abri. E nessa época, assim, ontem, inclusive, a E você gente. não fazia faculdade ainda? Eu fiz psicologia, tava terminando psicologia ali, Tá. né? Larguei o finalzinho da psicologia para ir para lá, né? Nossa. É, e assim, foi da água pro vinho, foi de manhã para tarde. De tarde eu tava lá. Foi realmente assim. E Mas aí, por que Fortaleza, assim, no sentido de cidade? Te dava uma curiosidade de estar lá? assim, de uma Até certa porque há forma, muitos anos atrás. Tudo bem que era mais tranquilo também, de uma certa Fortaleza. forma, o meu pai, na verdade, eu chamo meu pai, mas meu padrasto, né, que me criou mesmo, Aham. né? Ele é de uma família de Fortaleza e tinha uma família já em Ah, Fortaleza. tá. Quer dizer, a família já estava morando em Brasília, mas eu Uhum. já tinha Mas a ido história muito a era de lá, Fortaleza. sim. E quando na empresa surgiu a possibilidade de eu ser gerente de uma franquia do curso, Ah, eu estudei Fortaleza. entendi. E aí eu estudei o mercado de Sim. Fortaleza, aluguel, como a gente montaria a empresa, que tipo de coisa a gente faria, como é que a gente captaria os novos clientes. Eu fiz um estudo Caramba. caprichado de Fortaleza. E quando deu o problema lá na empresa de vendas, eu falei, cara, já tô com tudo estudado com Vou fazer Fortaleza, isso tá lá estudado, acontecer. vou lá. Uhum. E fui lá montar uma agência de comunicação lá, uma empresa na época a gente trabalhava muito mais com impresso. Porque não tinha internet, Impressão né? A internet gráfica, não, assim, a internet entrou no Brasil em 96, né? Xerox, né? A internet entrou no Brasil em 96 É, e a gente estava em 99. Então, muito ali, pouco tempo. pouco tempo. Então, Pouquíssimo. a gente começou a fazer site, inclusive em 2001. 2000 para 2001 a Uhum. gente fez os nossos primeiros sites, né? E era Caramba. site versão 1.0, uma coisa bem Bem, que hoje em dia nossa. ninguém nem acredita. Mas o mais interessante de tudo, assim, a gente teve a oportunidade, inclusive, de conversar lá com o Hamilton ontem, né? Ontem, não sei quando vocês vão ver isso daí, mas ontem foi. Essa que era a nossa gravação, a gente É, teve uma e oportunidade. aí ele comentou com a grande dificuldade dos empresários e empreendedores hoje de não fazer um plano de negócio, né? É. E como eu sempre fui o autodidata e gostava de estudar e fazer e tudo mais, para minha primeira empresa eu fiz um baita de um plano de negócio. Projeção de 5 anos, estratégia, Até marketing. porque naquela época, e você pode
sei lá, pode até me dizer se não, mas acredito que para o empreendedor naquela época, o dinheiro também não era tão fácil. Não. Você não podia, porque hoje a gente tem essa tendência dos empreendedores, vou abrir um negócio. Hoje todo mundo é empreendedor, né? É. O que você faz, seu empreendedor? Tem um negócio de quê? Tem um negócio de internet. Então, hoje todo mundo tem uma facilidade muito grande, porque a internet ainda é barata, né? Sim, sim. Mas naquela época o dinheiro era difícil, não era? Era. Não dava para Era. poder jogar tudo dentro de uma coisa sem saber. Muito O plano difícil. de negócio, ele era mais real, né? Mas ainda assim, a maior parte dos empresários não Não fazia tinha. plano de negócio. É. Tanto que quando eu levei o meu plano de negócio no Sebrae para validar o meu plano de negócio, eles perguntaram qual foi o consultor que elaborou o seu plano de negócio. Aí eu virei para eles e falei assim, ó, Mesmo. fui eu que tal. Aí, como eu já estava fazendo alguns cursos do Sebrae Ceará, quando eu apresentei o projeto, o plano de negócio para validar, Uhum. eles me chamaram para ser consultor deles. Sério, Thiago? Porque eu tinha know-how, eu sabia fazer os cálculos, eu sabia fazer plano de marketing. E aí a maior parte dos Tinha empresários pesquisa, tinha tudo, precisavam né? disso, precisavam disso. Eu fazia cliente oculto, eu fazia grupo Nossa, que focal, delícia. fazia todas essas coisas estratégicas, né? O Isso era seu? conhecimento, De estudei, estudos seus? estudei muito para isso, né? Mesmo que na época a publicidade, mesmo curso de publicidade era uma coisa raríssima, não tinha É, não publicitário. tinha. Publicitário era um cara inteligente Na que tinha verdade, o uma curso sacada. era três, né? Não era junto? Três? Publicidade, marketing e propaganda? Propaganda e Não era marketing, isso? Era um exatamente. curso só. E era só no São Paulo, SPM, umas coisas muito. E Nossa. assim, e tinham muitas pessoas que eram publicitárias natas, Uhum. né? Enfim, a gente tem vários hoje ícones da área de publicidade que não estudaram publicidade lá no começo, estudaram depois, quando o negócio andou, mas. Sim. E essa minha área eu estava nesse lugar. Então, quando o Sebrae viu o meu projeto e que eu estava lá no Sebrae, tinha feito Empretec, estava fazendo todos os Nossa. projetos do Sebrae, todos os cursos do Sebrae que você podia entender, aprendendo a empreender, curso de vendas, tudo. Tudo você fazia. Fiz Fez tudo. Eu era tudo. viciado no Sebrae. Sério, Nossa, cara. era da empresa para o Sebrae, do Sebrae para a empresa. Não tinha nem Não, não tinha você nem festa. realmente era um empresário, um empreendedor mesmo. Não tem Esse jeito. foi o meu negócio. E aí É. o Sebrae me convidou na época para ser consultor deles de elaboração de planos de negócio, principalmente focado na área de Uhum. marketing. E aí nessa época eu comecei a trabalhar na empresa e trabalhando no Sebrae como consultor estratégico de planos de negócio. Isso menino ainda, né? Devia ter uns 23 anos. Uhum. Mas pelo conhecimento que eu tinha de aplicação da metodologia. Sim. E isso foi muito legal, a gente teve um trabalho muito estreito junto com o E aí você Sebrae. ficou paralelo com o seu negócio. Você botou ele para funcionar? Botei o negócio para funcionar. Só que o meu negócio foi baseado em cima de um produto. Hum. Então, assim, eu desenvolvi um projeto lá, que era o Classifica Autos, que era uma revista de veículo em Fortaleza, Uhum. e montei a empresa em cima de um plano de negócio para esse produto. Entendi. E aí, quando eu consegui aí vem as dores. Quando eu consegui formatar o primeiro produto, tirar foto nas concessionárias, consegui as concessionárias e tudo mais, quando a primeira revista saiu, o jornal, acho que foi o Diário do Nordeste, ou o jornal O Povo, foi são dois grandes jornais Lá de de lá, Fortaleza. é. Eles viram a ideia, deram de graça para as concessionárias e fizeram em papel jornal dentro da gráfica deles. Sério, E aí a minha segunda edição, quando eu cheguei nas concessionárias, os caras falaram: ninguém. "Ah, Eu não, já tenho o isso. jornal me deu de graça aqui, eu vou ter várias páginas". Meu Deus do céu. Quebrou meu negócio assim com um soco no nariz, assim. É. E aí eu falei, bicho, então vamos para outra área, né? Então, já que isso daqui deu errado, dei um passo Isso você estava atrás. sozinho ou você sempre teve sócios? Ou você sempre ficou só? Nessa época eu estava sócio com a minha esposa na época, Ah, tá. né? Uhum. Tava sócio com a minha esposa na época. Ela era designer, fazia Certo. desenho e tal, ela era especialista nisso. E eu na área de computação, de elaboração de projetos e coisas Uhum. nesse sentido, né? Porque na época eu já era designer de computador, já fazia Sim. CorelDRAW, Photoshop, Não. algumas coisas nesse sentido, né? Photoshop nem existia na época, né? Mas É. enfim, era o CorelDRAW, qual era outro que a gente usava? Quark Express, já uns negócios assim.
Sou Eu velho, gente, lembro. sou velho, Ai, eu desculpa. também. Eu lembro de toda essa linguagem que você tá falando. Pois é, e aí nessa época, quando quebrou a primeira revista, eu tive que desenvolver um novo projeto. Eu estava trabalhando como consultor no Sebrae, mas ainda assim eu estava, assim, era uma coisa ou outra que eu fazia. Uhum. Aí a gente começou a desenvolver alguns projetos para algumas bandas lá, umas coisas de material gráfico para banda. Aí eu falei, cara, vou fazer um catálogo de bandas. E aí eu fiz uma revista chamada Catabandas. Desistir nunca passava pela tua cabeça. Não, nessa época não. E você, nessa época, até aí é uma curiosidade, você tinha uma mentalidade que você estava dentro de um negócio? Você tinha, por exemplo, quando você falou assim, eu fiz um plano com uma projeção para 5 anos. Você sabia que você ia ficar naquele negócio 5 anos? Era essa a minha meta. Tanto por Tá. isso que eu sabia que Não não era tinha. para fechar, Não era para fechar. Legal né? isso. Tanto que assim, vamos até as últimas consequências. Sim. Tanto que nessa época eu não aprendi qual foi a época de dar o passo atrás, entendeu? Porque às vezes é muito importante a gente saber a hora de dar o passo atrás. Nesse caso, a gente tinha alguns Dar contatos. passo atrás para você não é desistir, né? Não, É. é estilingue. Você já viu estilingue? Volta. É igual tsunami. Tsunami é assim, se Ele você, vem. se você vê a água do mar ali na praia sumir, pode ir embora. Porque vai vir uma onda do tamanho do planeta te Uhum, engolir. É a uhum. mesma coisa do estilingue. Você É vai isso. esticar ele para trás, quando você soltar, vai ver onde é que vai ver essa pedra. Então, eu Sim, sempre fui nesse passo. Às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás para dar 5 para frente, sim. né? Então, nesse caso. E aí, quando surgiu o Catabandas, o catálogo de bandas, né, que foi muito legal, fizemos a primeira edição, foi muito legal, fizemos a segunda edição. Na primeira edição, a edição se pagou. E é raro um público editorial se pagar na primeira Que edição. massa. E aí eu fiz a segunda edição, foi muito legal. E aí, só que assim, a bola de neve da revista, da primeira revista, veio pesado. Que Sim. era uma bola. Porque Pô, você tinha foi um dos investido, maiores provavelmente. investimentos que eu tinha feito. Investi todo o capital de giro da empresa naquele Nossa negócio. E aí Senhora. o jornal fez aquela questão, né? E aí, quando eu vim com o Catabandas, eu tava com a bola de neve para trás. Só que na segunda edição, todas as bandas de Fortaleza me conheciam, todas as casas de E show tinha me muita, e conheciam. muita banda, né? E Era aí tinha muito uma legal. época que a galera tava fazendo show de pagode, era 10 horas de pagode, que não sei o que lá. Que E, massa. sei lá, os lugares ficavam com 5.000 pessoas Caramba. lotado e tal, e a galera cobrava R$ 20 ou R$ 25 o ingresso. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um show. Vou fazer um show. E aí fiz um show. Primeiro a prova samba. Aquele que você, como é que Nossa. é? Que você não reprova. Não sei o que lá e você não reprova. Tinha um sloganzinho muito legal. Uma banda de samba, de Não, foi pagode. um, foi um evento para Foi 10 um bandas. evento, Um show, festivalzinho. festival. Para 10 bandas, 10 horas de música, Você produziu tudo. e eu produzi tudo. E o mais legal é que eu fiz mais do que todos os meus concorrentes tinham feito na face da terra. Então, eu botei mais anúncio na rádio, eu botei mais propaganda, eu fiz mais e tal, porque eu queria ter certeza que aquilo ali ia ser um estrondo. E aí cobrei R$ 15 antecipado, R$ 20 na semana e 25 na hora. Porque eu sabia, e a casa de espetáculo cabia 5.000 pessoas com Caramba. tranquilidade, né? E aí fiz o evento. Na hora, e assim, eu sou uma pessoa muito eclética, mas pagode é uma coisa que, assim, não é uma coisa que eu boto no som para eu Pra ouvir, ouvir. Uhum. entendeu? E aí, 10 horas. o mais legal foi o seguinte, que na hora do rush ali, 1 hora da manhã, meia-noite, 1 hora da manhã, que eu subi no camarote, não tinha como as pessoas andarem ali dentro. Não cabia gente. Então tinha muito mais de 5.000 pessoas ali, porque não Nossa. cabia gente. E aí, quando eu terminei o evento, que eu falei, puxa, agora eu tô feito, né? Paguei a conta, porque 5.000 pessoas pagando R$ 20 o ingresso, pronto, resolvi Ok. para trás, resolvi para frente, tá tudo certo. Quando eu fui ver nos ingressos lá, não tinha dado, O sei lá, não, valor. não, não, das 5.000 pessoas devia ter no máximo uns 800 ingressos ali dentro. Por quê? O que que aconteceu? Eu só descobri 6 meses depois, que eu Ai, já tinha quebrado, já tinha fechado a empresa. o que que aconteceu, Thiago? Fizeram o quê, gente? O dono da casa de show me enrolou. Não vou dizer que ele me roubou, mas ele me roubou sim, a Meu verdade é essa. Deus.
Ele colocou uma pessoa junto com a minha secretária na recepção, lá. Ele me fez acreditar que o maior problema que eu teria era ingresso falso. E aí eu fiz um ingresso com selo holográfico e assinei pessoalmente 6.000 ingressos. Eu, Thiago, assinei 6.000 ingressos. E botei minha secretária, que era de confiança total, para receber esses ingressos. Aí, quando ela recebia os ingressos, o dono da casa de show botou um camarada junto com ela para ajudar ela a botar o ingresso na urna. E em vez dele botar o ingresso na urna, ele levava lá para fora e vendia pro cambista. E aí o ingresso não era vendido na bilheteria. Ele vendia o ingresso pro cambista. Os ingressos que tinham entrado, entravam de novo, e ia ser vendido. E no final das contas eu fiquei com o prejuízo do primeiro, do segundo, do evento. E o cara botou um motoqueiro para me ameaçar de morte. Cara, foi um negócio sinistro. Sinistro. E aí eu fechei a empresa, o casamento faliu junto com a empresa, enfim, eu achei que eu ia morrer ali. Eu achei, sinceramente, que eu não ia conseguir sobreviver. Volta para Brasília. Não. Que De massa. jeito nenhum. Vamos então fortalecer o projeto do Sebrae. E aí comecei a acionar e atuar mais fortemente no né? Sebrae. Mas aí nesse momento você fechou a empresa? Fechei a empresa. Fechou. Fechei a empresa. Primeira prioridade, funcionário. Vendi tudo que tinha dentro da empresa, paguei os funcionários, porque eram maravilhosos, estavam comigo, me apoiando e tudo mais. Né? Os fornecedores, falei, meus pesos, meus queridos. Um dia, se eu conseguir, eu pago vocês. Né? A minha sorte é porque eu deixei a casa de show por último, porque quando eu descobri que o cara tinha me roubado, aí que eu não fiz questão de pagar de jeito nenhum. Falei, tá doido que eu vou pagar o cara que me roubou? Claro. Né? E ele nem veio atrás também. Né? Nunca mais veio atrás, mas paguei todo mundo, consegui quitar os fornecedores todos, consegui, porque tava no trabalho do Sebrae, estava rendendo grana. E aí, enfim, o casamento faliu junto com a empresa, né? Porque tava junto, né? Era uma coisa junto com a outra e tudo mais. Fiquei um tempo lá, trabalhei, consegui quitar, e aí depois voltei para Brasília. Depois que eu quitei tudo, que eu organizei tudo, aí eu voltei. Aí você saiu de Fortaleza Aí e eu retornou. voltei para Brasília. E aí, num projeto completamente diferente. Tivemos algumas estratégias. Nunca mais trabalhou com show, né? Me dá vontade, sabia? Ai, nossa, não faço Me dá vontade, que é um negócio massa, assim. É porque eu gosto também desse negócio. Mas né? da produção, do Da processo produção, todo, da do operação. processo, marketing. Sério? Cara, adoro. E esse evento, inclusive, foi marcado em Fortaleza porque as bandas, elas eram tratadas como lixo, assim, te contrato e o problema é seu, entendeu? E eu não, porque como as bandas eram os meus clientes, eles chegavam, antes deles irem pro palco, tinha uma antessala com fruta, com comida, com não sei o que lá e tal. Porque antes de qualquer coisa, eles eram seus amigos, provavelmente, né? Já tinha uma conexão ali, uma relação de amizade ali, né? Do fato de serem já seus clientes. Exatamente. E esse expertise em marketing me ajudou muito com essas questões estratégicas. Quando eu voltei para Brasília, eu decidi montar uns negócios diferentes, né? Então, por exemplo, eu comecei com... Eu montei uma empresa de telecomunicações, de voz sobre IP. Na época do Skype, do VoIP, do Skype, eu montei uma empresa de telecomunicações para atender entidades e empresas que precisavam diminuir os custos com telefonia. Só que a questão de ser visionário tem que ter um timing. Você não pode ser um visionário muito à frente do tempo. Né? E eu tive essa desvantagem na minha vida de... Você acha que essa hoje em dia, você traz esse pensamento ainda? Como? Que você não pode ter uma ideia à frente do tempo que está acontecendo? Não, eu acho que a gente pode sim ter uma ideia à frente do tempo, mas a gente tem que calcular muito bem as variáveis. E eu, menino, empolgado... Imaturo. E aí eu não calculei algumas variáveis importantes. E uma das variáveis mais importantes nessa época do VoIP era os links de internet. Porque os links de internet eram muito caros e muito difíceis de conseguir. Então, por exemplo, era link da Embratel de 1 mega. Hoje, aqui na empresa, eu tenho 500 mega. Nossa. Né? Na época, a gente comprava por R$1.000 alugava por R$1.000 por mês um link de 1 Sim, era mega. outro tempo mesmo. E aí, para
para as empresas conseguirem economizar, elas precisavam gastar. E aí o visionário à frente do custo, tempo. O visionário à frente do E as tempo. empresas não tinham mesmo essa visão, né? Valia a pena financeiramente? Valia. Elas economizavam 20 a 30%, mas tinha um trabalho burocrático de contratar um link da Embratel, de Sim, sim, lá e sim, tal, sim. e era mais difícil. Então, você que é visionário, é bom você calcular todas as variáveis que envolvem o seu negócio. É porque a gente fica muito. Eu ouço muito, seja diferente, faça diferente, inove. A palavra inovação, ela é muito forte. Diferencial. Tenha um diferencial. É. E às vezes isso pode realmente te levar para um buraco, né? Claro, porque muitas vezes Isso pode te levar. as pessoas querem achar um diferencial absolutamente Ai, diferencial, mas às vezes as empresas não usaram esse diferencial porque não vai, não vai. é Não isso há- aí. Então, às vezes tem que dar uma analisada, falar, será que esse diferencial vale a pena? É um custo que vale a pena? É um investimento que vale a pena? O mercado está preparado para isso? Quando eu fui para Fortaleza, por exemplo, meu sonho era montar um coelhário, carne de coelho. Aham. Só que a população não está acostumada a comer carne de coelho. Mas Mesmo, pode sim. mesmo sendo a carne mais Mas. limpa, com Aham. proteína de alto grau proteico, carne de coelho tem um alto grau proteico, mais do que Uhum. peito de frango, entendeu? Mas as pessoas não estão acostumadas a comer o coelhinho, coitadinho do coelhinho bonitinho e tal. Mas é um alimento como qualquer outro. Então, essa foi uma das coisas que, por sorte, eu acho que eu dei um passo atrás. Graças Mas a eu teria Deus. montado uma coelharia. Eu tô impressionada com a sua capacidade de diversificação de negócio, né? Já tive salão de beleza. Sério? Uhum. Da onde que vem essa. Ok, vem de um espírito empreendedor, mas vem também de uma vontade, de uma curiosidade de ter esses negócios? Não, na verdade é assim. Qual negócio precisa de marketing? Qual Todos. negócio precisa de Para marketing? mim, todos. Para mim, todos. Se eu sou marketing, eu posso Você fazer pode qualquer ter tudo. negócio. Ah, ok. Entendeu? Boa. Né? Eu só preciso. Muito bom. Eu só É preciso isso. ser o cara do marketing. Tá Então, por certo. exemplo, quando a gente abriu o salão, Certíssimo. era na Rua das Oficinas, aqui na 709, em Brasília, aqui. Entrava do lado de uma oficina, tinha que subir 2 lances de escada e o lugar era lindo, mas lá embaixo era na Rua das Oficinas. Então, tráfego. Eu gastava R$ 1.000 de tráfego, fazia R$ 5.000 de dinheiro. Gastava R$ 1.000 de tráfego, fazia R$ 5.000 de dinheiro. Fato. Ponto. Era simples. 1 para 5. Estava resolvido. É. Então, né, na época que eu montei o salão, marketing. Na época que eu montei o VoIP, marketing. Na época que eu montei a minha primeira agência aqui em Brasília, marketing. Né? Porque quando a gente abriu o CNPJ da Social Host, que é o CNPJ da Ilha Brasil, a ideia era fazer a inclusão digital de entidades sem fins lucrativos. Uhum. Pegar as ONGs que tinham projetos, mas não conseguiam apresentar seus projetos através da internet e ensinar essas entidades como elas iam fazer o trabalho de divulgação estratégica da prestação de conta, dos projetos, captação de recursos, uma série de coisas. Então a gente hospedava gratuitamente o site das entidades e elaborava o site, o plano estratégico, algumas coisas nesse sentido, né? Mas trabalhar com entidades sem fins lucrativos é mais complexo, porque Sim. demanda, primeiro, muitas delas não têm grana, né? A maioria delas depende de projeto, o projeto demora para pagar, enfim, A liquidez é bem pequena, né? mais uma vez o visionário que precisa ajustar algumas coisas, né? Fizemos muitos projetos legais para muitas entidades, foi muito bacana mesmo. Mas aí logo depois a gente migrou o projeto para apoiar empreendedores. Isso já era qual ano? Isso foi em A internet já 2000. existia? Não, isso aí já estava em 2010 já. É, sim. Já estava em 2010, Uhum. né? Então, em 2010 a gente abriu o Começando ali, apoio. né? A gente abriu o apoio, e o projeto da apoio era apoiar empreendedores. Então, a ideia principal era pegar pessoas que tinham ideias de projetos e fazer esses projetos delas existirem. Uhum. Mais uma vez, uma coisa complicada, porque a pessoa que está começando um projeto, muitas vezes ela não tem recurso, Uhum. entendeu? Então, a gente ganhou dinheiro com alguns projetos que a gente elaborou junto com alguns clientes, mas ainda assim não era um projeto focado nas pessoas que já tinham dinheiro, começando o negócio para poder viabilizar o meu.
Eu viabilizava o delas, mas no meu caso eu tinha dificuldade. Foi muito legal também, aprendemos muitas coisas. E nessa época eu botei em prática, que a gente assumiu uma revista aqui em Brasília, a Elite Art. Nessa época, eu botei em prática de novo todo o meu processo comercial, que aí eu comecei a montar os times comerciais para vender os anúncios da revista, né? E aí voltei para a área comercial, treinamento de equipes e tudo Quando mais. você fala que você fala o tempo inteiro de agente, agente, agente. Você tinha todos esses negócios, você tinha sócios que estavam com você? Ou você era solitário? Não, em alguns projetos eu entrei sozinho, mas, por exemplo, quando eu montei a Social Host, eu chamei um parceiro para trabalhar comigo dentro do projeto. Uhum. Depois que a gente montou a revista, que eu formei um time comercial legal, um dos meninos do time comercial não se destacou na área comercial e eu coloquei ele como estagiário de desenvolvimento. Uhum. E ele se destacou muito no desenvolvimento. E aí eu sugeri a ele, fiz um vesting com ele e aí ele veio para sócio da empresa. Certo. Então, assim, eu nunca gostei de ser um empresário só eu, entendeu? Uhum. Mas eu já entendi também que ser dois na empresa é problema. O ideal é três. Porque dois, eu quero e você não quer. Para onde vai? Não vai para lugar O nenhum. ideal é sempre ímpar. Ímpar, sempre ímpar. Sempre ímpar. É, Que alguém vai decidir por aquilo ali. e muitas vezes Uhum. alguém tem que decidir, independente do que for, Uhum. porque ficar no vai, não vai, vai, não vai, vai, Só não perde vai, só tempo. perde tempo e Só dinheiro. perde tempo e dinheiro. Exatamente. Então, muitas vezes tem que ter alguém ali para falar, não, então vamos desempatar esse negócio aqui, vamos para lá. Uhum. E vai. E se vai dar certo ou não, é o Uhum. planejamento, a Vambora. análise e às vezes dar um passo atrás. Simples, tá tudo feito. Então eu sempre gostei disso, né? Tanto que é, ser empresário é realmente um negócio muito solitário, né? É uma coisa muito complexa. E dentro desse período que você sai de Fortaleza, dentro do Sebrae, né? Porque você Uhum, está ali dentro do Sebrae, produzindo ali e uhum. tentando zerar a sua vida lá. Quando você vem para cá, o Sebrae sumiu da sua vida? Eu era consultor externo, né? Então eu não era Hum, funcionário do sim, Sebrae. sim. Quando eu vim para Brasília, eu continuei em acesso ao Sim. Sebrae, né, tal, aqui e ali, mas não voltei a fazer projetos para o Sebrae como consultor do Sebrae. Eu segui a minha linha pro meu lado, né? Mas o Sebrae é um parceiro muito fantástico, eu gosto muito do Sebrae, sou fã do Sebrae. Se vocês estiverem me ouvindo aí, vocês me ajudaram muito na minha construção de empresário e empreendedor. Obrigado aí. Muito bom. Bom, aí você vem, abre a Roche, essa empresa daqui de Isso, a Social social, Roxa, né? e começa a trabalhar com a parte de VoIPs, Skypes, etc. Não, na Isso vai verdade, até assim, não, na onde? verdade, assim, eu cheguei de Fortaleza para Brasília e montei a empresa de VoIP em Uhum, 2003, uhum, 2004, e 2003, 2004 a internet não existia uhum. direito, né? Por Direito, isso que foi a grande dificuldade do processo. Depois disso, depois de 2003, 2004, eu fiz projetos autônomos como consultor estratégico. Fiz vários projetos, trabalhei para um, para outro como consultor estratégico. E aí, em 2009, é que eu decidi montar uma nova empresa. Que eu realmente falei, Uhum. não, agora eu vou abrir uma empresa, um espaço físico e tal. Inclusive, a gente conseguiu uma parceria com o doutor Rogério Avelar, que foi muito legal, e que nosso escritório, nossa agência, era o penúltimo andar do edifício Gilberto Salomão, aqui no setor comercial sul. Eram 400 metros quadrados, era um negócio Sério? maravilhoso, tinha muita gente trabalhando. Nossa, foi maravilhoso. Nossa, tinha muita E gente qual trabalhando. era o trabalho? O que essa agência fazia? A gente desenvolvia o que a Ilha Brasil faz hoje aqui, Uhum. com exceção da parte videográfica. A gente fazia toda a parte de marketing estratégico, de arte gráfica, de site, de... Na época não tinha muito Para tráfego, grandes né? empresas. Para Para média, para médias e médias e grandes grandes empresas. Para empresas. Em médias e grandes. Brasília? Em Brasília, exatamente. E aí, quando a gente assumiu a revista, aí eu diminuí o trabalho da apoio em desenvolvimentos estratégicos para cliente e peguei a revista para trabalhar mesmo. E Entendi. aí, na revista, a gente desenvolveu vários projetos e tal. Foi um desafio muito grande, porque vender anúncio para revista, já na época, já não era
tão grandes coisas, porque quer queira, quer não, aí em 2010, 2011, a internet já estava despontando. Então, a gente desenvolveu o site da revista, desenvolvemos uma série de coisas, né? Mas Fizemos. você conseguia olhar para a internet? Em algum momento você teve esse olhar para o que ela é hoje? Ou você não imaginava que isso fosse acontecer? Eu não imaginava de que a gente fosse ficar tão dependente da internet como é hoje, por exemplo. Hoje, eu não sei se eu consigo passar mais de 12 horas sem acessar a internet. Não sei. 8 horas eu durmo, 2 horas antes, 2 horas depois. Acho que é o máximo que eu consigo ficar sem acessar a internet. Aham. Para qualquer coisa, que seja ver meu WhatsApp, Sim, que seja ver um e-mail, ou acessar um sim. vídeo, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu não imaginava que a internet ia ficar assim. Mas vejo hoje uma grande vantagem e desvantagem. Vantagem porque a informação está muito fácil. Uhum. Então você pode conseguir, uma pessoa como eu, por exemplo, que é um autodidata e que gosta dessas coisas, consegue aprender qualquer coisa Qualquer de graça no coisa. YouTube, qualquer coisa. Mas a nova geração que está aí, com esse excesso e essa facilidade do processo, eles deixam de ir atrás. Então, mesmo que esteja disponível para eles construírem, conquistarem e desenvolverem qualquer coisa, eles não Não conseguem, consegue. porque eles não têm mais aquele ímpeto de ir atrás. Não, não Porque a tem mais a informação vem para eles. curiosidade. A informação vem para Vem para eles. eles. Então, eles não têm que ir atrás da informação. Então, isso É. dificulta. Acho que as pessoas que têm o meu processo, talvez a minha idade, ou algumas coisas nesse sentido, que passaram pela enciclopédia Barça, Uhum. hoje consigam, talvez. Precisava lá, né? É, A gente tal- precisava procurar hoje mais. essas pessoas, inclusive, que têm mais essas questões de comunicação, que leram e que tudo mais, têm muito mais facilidade para inteligência artificial, inclusive. Porque o prompt de inteligência artificial demanda Uhum. uma informação estrutural. É. E aí o prompt traz, a inteligência artificial traz de volta, Sim. né? Inclusive, a gente está montando um curso para inteligência artificial aqui. É? Que legal. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: hoje você acha que o marketing ele está mais falado, ele está mais divulgado? Qual é seu posicionamento sobre isso? E a gente vai voltar a falar das dores, mas é porque eu tenho uma curiosidade, porque a sensação que eu tenho é que hoje se fala muito mais de marketing do que há 20 anos atrás. Hoje se fala muito mais de marketing do que há 20 anos atrás, porém, é, com, com esse excesso de informação, eu não sei se mudou assim, mas, por exemplo, antigamente, qual era a grande dificuldade em relação ao marketing quando eu fui consultor do Sebrae? O custo de marketing era muito alto, Uhum. porque a gente tinha revista, jornal, rádio, TV. TV. Ah, é verdade. E era Então, muito caro mesmo. TV, rádio, Sim, jornal, nossa, outdoor, são investimentos caros. Hoje a internet é muito barato, né? Só que aí vem aquela grande dificuldade. Como hoje está muito disponível e muito fácil, as pessoas, mesmo que ouçam, e talvez seja esse lugar, elas ouvem muito falar de marketing, 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 marketing. Ah, então eu sei já. E Uhum, aí acabam trocando os pés pelas mãos. entendi. E acabam tendo problemas com as agências que elas contratam, porque elas têm uma expectativa de botar R$ 100 e faturar 100 milhões. Sendo que antigamente, cara, hoje, por exemplo, um anúncio numa Rede Globo local, 15 segundos, aqui em Brasília, deve ser na faixa de R$ 150 mil. Você botar um anúncio de 15 segundos, Uhum, né? E com R$ 150 mil em tráfego ou qualquer ação estratégica na internet, você faz um arregaço. Com R$ 150 mil de tráfego, quem faz gestão de tráfego, imagina aí, vou te dar R$ 150 mil para você fazer um tráfego aí para o infoproduto. com certeza. Acabou. Só que aí, os empresários de hoje em dia, com essa facilidade, não entendem que ainda assim tem que ser feito um investimento. E não só um investimento na, no canal, mas um investimento no profissional. Uhum. Que hoje, com essa facilidade, surgiu uma Uma enxurrada gama de de gente. experts em marketing, que se dizem experts em marketing,
e que estão estudando marketing há 3 anos, 5 anos, 4 anos, e que sabem de marketing digital, mas não sabem, por exemplo, que marketing tem os 8 P's, né? Hoje em dia são Nem mais quatro, 6, né? 4. Acabou, né? É, preço, Produto, produto, propaganda. praça e promoção. Eram os 4. Agora a gente já tem posicionamento, a gente já tem pessoa, a gente já tem processo, a gente já tem uma série de outras coisas estratégicas dentro do negócio que se encaixam dentro do processo, né? E que muitas vezes as empresas. Que forma a gestão, né? Exatamente. E que muitas vezes essas empresas falam assim: ah, não vou investir num profissional desse, vou contratar o menino ali que está me cobrando R$ 800 em vez de pagar R$ 5.000 para a agência. E aí não tem o resultado. Sim. E aí fala: nossa, marketing não funciona, tráfego não funciona. Gastei. O que eu mais ouço aqui são empresários chegando para mim e falam assim: Imagino. contratei várias agências e Imagino. gastei tufos de dinheiro e não tive nenhum resultado. Imagino. Aí eu falei, tá, mas quanto você fez investimento em tráfego? Ah, eu gastei R$ 1.000 por mês em tráfego. Tá, mas qual era a sua expectativa de retorno? Ah, tinha que me render pelo menos uns R$ 100.000 por mês. Eu falei, peraí, titio, tem um Amigo. negócio errado aí. Entendeu? Mas Porque, eu acho também, Thiago, que é muito de informação errada, sim. né? As pessoas tendem a receber muitas informações que não são corretas, Hum? elas absorvem aquelas informações e ali elas vão, né? E vão soltando o que elas acham, as expectativas, Sim. né? E aí, quando a gente está falando de dor do empresário, eu vou vir para um P desse, que são Certo. pessoas. Pessoas. Você sempre teve equipe. Lá em Fortaleza, você teve Tive, equipe. tive equipe. Já fui eu keep. Eu já Mas já há fui muito eu keep. tempo, né? Há muitos anos. Depois que eu saí de Fortaleza, que eu vim para Brasília, eu passei como eu keep durante 3 anos. Tá. Mas porque foi uma opção ou por Opção. opção? Foi por opção. As suas dores lá eram muito grandes e continuam grandes ou melhoraram? Como é que é essa relação com as pessoas hoje para você Em relação a e, pessoas. e o passado? Você é um empresário, você tem equipe. É, assim, tem duas linhas de pessoas aí, né? No caso, os clientes e a equipe, né? É, lidar com pessoas, assim, eu comecei a minha vida estudando psicologia. Exatamente, é isso aí. Eu comecei minha vida estudando psicologia, né? E eu, como autodidata, eu sempre fui um cara que fui atrás e tudo mais, né? Tanto que eu que abri a monitoria do CEUB, em Sério? De psicologia. psicologia? Não existia Que monitoria, não existia programa de monitoria. legal! Eu cheguei pro coordenador, o professor Abib, e falei, olha, Nossa. queria trabalhar com o professor Cláudio e ser monitor do laboratório. Não, mas não tem isso aqui. Eu falei, não, tudo bem, eu venho no contraturno, ajudo o Aham. professor só porque eu quero aprender. Ah, então tá bom. 2 meses depois que eu estava como monitor, eles instituíram o programa de monitoria do CEUB e eu ganhei 75% de bolsa no CEUB. Delícia. Graças a Deus, foi muito bacana, foi muito legal. E é uma das coisas que eu gosto, né? Então, assim, em relação a pessoas, por que que eu não segui na psicologia? Pô, lidar com seus problemas próprios é complexo, lidar com o problema dos outros é mais complexo ainda. Ah, E por verdade. isso que eu gostava de psicologia organizacional. Nessa época eu já Ah. gostava de psicologia organizacional justamente Uhum. por isso, para não ser problema da cabeça dos outros e sim de uma Mas aí organização. foi bom, porque você uniu o útil ao agradável, então. Se você já gostava da psicologia organizacional. E o tanto que a psicologia me ajudou a entender o processo de publicidade, porque as pessoas na publicidade, elas consomem dentro do cérebro primeiro. É Então, isso me verdade. ajudou muito na publicidade, Isso é né? verdade. Então, lidar com pessoas é uma situação complexa. Uhum. Tem pessoas que são de fácil trato, tem pessoas que são de difícil trato, né? Tem, por exemplo, na equipe, tem pessoas na equipe que são motivadas pelo dinheiro, tem pessoas que são motivadas pelo desafio, tem pessoas que são motivadas pela Pelo gentileza, pelo reconhecimento, reconhecimento. pelo processo. É. Então, para a gente lidar com todas essas pessoas é muito complexo. Então, assim, eu não gosto de trabalhar sozinho porque eu tenho um perfil de liderança. Uhum. É o meu perfil de liderança. Uhum. Eu gosto de trabalhar com equipe, eu gosto de fazer reunião com a equipe. Nossa, a gente começa a fazer reunião, eu às vezes tenho que me policiar, porque Pra poder se deixar eu passo ficar. 5 horas falando, né? Eu adoro falar. Às vezes, aí, ó, adoro falar aqui, tá bom? Mas isso já foi motivo de dor? Motivo de dor, não. Isso já foi motivo de pensar em desistir? Já,
porque lidar com pessoas é muito complexo. Então, às vezes eu falo assim, poxa, não entendeu o que eu falei uma, duas, três, cinco vezes, vou ter que dar uma advertência, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer Uhum. aquilo. Então, já pensei várias vezes não quero mais. Mas não tem como a gente trabalhar sem pessoas, mesmo que Né? sejam com os clientes, É. né? E trabalhar sozinho, no meu ponto de trabalho que eu cheguei agora, é muito complexo. Hoje você está sem sócios. Não, hoje eu tenho um sócio investidor aqui na empresa Uhum. que ele botou o dinheiro e quer o resultado. Ok. Então, quem cuida aqui da empresa sou Faz eu e gestão, toda. me reporto a ele quando é Sim. questões financeiras. Uhum. Então, em muitos casos, eu tenho que tirar o chapéu, é um investidor, vamos lá, vamos mudar aqui a estratégia. Tá tudo certo. Uhum. Mas é aquela grande história, duas pessoas. Então, muitas vezes tem um conflito Um aí em relação conflito. ao processo. Né? Gostaria de ter mais um sócio aqui na empresa para a gente poder ter três pessoas dentro do conselho Uhum. e em cima disso daí a gente desenvolver outras questões, né? Sim. Então, assim, já pensei em desistir, mas eu sempre lembro que não dá para ir sem pessoas. Então, um passo atrás, respira fundo, vamos ver de que essa pessoa é motivada, Segue. se ela é motivada pelo dinheiro, se ela é motivada por isso, se ela é motivada por aquilo, Uhum. então vamos estruturar como essa pessoa vai trabalhar. Ponto. E cada um na sua. E nessa jornada sua, é, e aí você chega aí com a internet e com todo esse projeto, né, de, de criar estúdios, é um outro projeto, né? É, assim, é um outro olhar. A Ilha Brasil, ela é 360, ela É, faz todo o marketing da empresa. tudo. A pessoa chega aqui crua e vocês desenvolvem tudo. Tudo que ela precisar, a gente pode fazer aqui. Vocês desenvolvem também o início de uma mentalidade para a rede social, para esse meio de comunicação, cursos gravados, Sem ou a dúvida. maioria das pessoas que chegam para você já chegam com essa intenção? A gente tem vários tipos de clientes que chegam aqui. Tem alguns que já chegam com um projeto meio pronto, Uhum, tem pessoas que chegam aqui com projeto zero. certo. Então, por exemplo, John e a Stephanie, que fizeram um podcast conosco há muito tempo atrás, o John chegou para mim e falou assim, olha, eu quero, ele é cadeirante, ele e a esposa são cadeirantes, e eles chegaram para mim, ó, quero largar tudo, vender minha casa e viajar ao Brasil dentro de um carro. Uhum. Eu falei, então vamos fazer um projeto disso. Aí desenvolvemos o projeto Rodinhas pelo Mundo, que é um Ah, projeto onde o casal de cadeirantes que montou uma casa dentro de uma SW4 vai mostrar a acessibilidade no Brasil. que Aí legal. eles foram para Belém, saíram de Brasília, foram para Belém, descendo a costa, estão chegando hoje, amanhã no Chuí, entendeu? Legal. E a gente desenvolveu o site, a gente fez toda a parte videográfica, edição de vídeo, planejamento do projeto, então projeto, captação de Parte da recurso, internet, do a Instagram, internet, vocês é que site, alimentam tudo. 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 Como eles estão na lida e tudo mais, eles fazem algumas coisas Uhum. lá, mas 90% passa pela ilha, né? Em decisão, 100% passa pela ilha. Em execução, 90% passa pela ilha. Sim, que Eles fazem massa, hein? algumas coisas. Esse projeto é muito legal esse. Muito E tem legal. pessoas que chegam aqui, por exemplo, com um projeto pronto. Ó, já gravei meu curso, agora eu quero lançar. Aí a gente faz Hum. a página de captura, tráfego, planejamento estratégico, lançamento, a Uhum. live de lançamento, o aquecimento do cliente, o pós-venda, tudo. A gente faz tudo. Aqui na ilha a gente trabalha três pilares: a parte de vídeo, internet e marketing. Aqui a gente tem um estúdio de podcast, a gente tem um segundo estúdio que é o estúdio de videoaula ali, que a gente tem um fundo infinito com Uhum. cenário virtual e que a gente faz fotografia também. Então na parte de vídeo, tudo que você possa imaginar, transmissão ao vídeo externa, cobertura de eventos, uma Uhum. série de coisas que a gente já fez nesses últimos vários anos que a gente está aqui, são 4 anos que a gente está fisicamente aqui. Fisicamente aqui. Na parte de internet, página de captura, gestão de tráfego, plataforma EAD, e-commerce. O último projeto massa que a gente fez na área de internet foi não é um aplicativo, na verdade ele é uma planilha de cálculo para pensão alimentícia. Então a gente pegou, uma advogada contratou a gente que ela queria desenvolver um sistema para facilitar as mães que queriam calcular a pensão alimentícia para juiz, para ir Que para o legal. juízo. Aí a gente desenvolveu os requisitos, fizemos o site, fizemos o aplicativo, o Uhum. sistema de captação de recursos, como ela vai pagar e liberar as coisas. Então, esse foi muito legal. Esse projeto foi um projeto
fora da caixa, porque a gente já se propõe a desenvolver esse tipo de coisa, Sim. mas não é muitos clientes que chegam com a gente com essa demanda, né? Porque é um tipo de projeto que eu não faço tráfego, que eu E não é um desafio divulgo. também, né? Nossa, foi muito legal esse desafio. E o projeto ficou pronto, foi muito legal, tá vendendo aí agora, inclusive depois posso até mandar aí o link, se você quiser depois divulgar esse link. Muito Quero, acho legal. massa. E fora isso, aquelas pessoas que querem ajustar a empresa, né? Então assim, eu queria ajustar a minha empresa. Como você falou em relação como é que você falou? Deixar as pessoas, fazer as pessoas entenderem em relação às redes sociais, Uhum. a essas questões. Porque muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Thiago, eu quero bombar minha rede social. Eu quero ter um monte de seguidor. Eu falei, tá, mas você quer vender algum produto ou você quer ser um influencer? Qual a intenção? Aí a pessoa fala, não, eu quero vender meu produto. Eu falo, então, não vamos bombar a sua rede social, não. Vamos fazer um projeto para vender o seu produto. Muitas vezes, o tráfego intencional, que é o tráfego Google, ele é muito melhor para vender um produto do Uhum. que um tráfego na rede social. Sim. Porque, por exemplo, um dos maiores erros que eu tive aqui em Brasília na hora que eu montei meu estúdio de podcast foi usar rede social Meta para divulgar. Foi o Por maior quê? erro que eu fiz na face da Terra. Por quê? Você imagina lá, você tá lá passando o dedo em cima do negócio e tal, fala, estúdio de podcast, venha gravar seu podcast. Você tá procurando? Não, você não tá Não. procurando. Fala, pode ser que eu queira. Quanto é que será que é? Ele clica. Oh, eu queria saber quanto é que é. Sei lá, R$ 600 a hora. Uhum. Tá caro, né? Porque ele não tá preparado para isso. Não é a intenção dele fazer um podcast. E ao passo que meus concorrentes, pessoas que podiam montar um estúdio de podcast, falaram: caramba, abri um estúdio de podcast em Brasília, vou montar o meu. Então, eu fui um dos pioneiros em estúdio de podcast aqui em Brasília. Sério, cara. E eu dei instrumento para Pra outros eles. 23 estúdios de podcast abrirem em Brasília, com a minha precificação, com a minha estrutura, com o meu projeto, com a minha estratégia. Erro O que que meu, você aprendeu com isso? que não é bombar a rede social que faz vender produto. Que o tráfego intencional, na maioria das vezes, é muito melhor do que o tráfego não intencional. E o que é o tráfego intencional? O cara chega lá no Google e faz assim: estúdio de podcast em Brasília, ponto. Ele está querendo alugar um estúdio de podcast, então Uhum. ele já sabe o que ele quer comprar, é um tráfego intencional. Ele chega, entra em Sim. contato comigo, R$ 600, entra em contato com outro, R$ 400, entra em contato com outro, R$ 1.000. Uhum. Pô, legal, de R$ 600 pode me atender, vou visitar. Vai lá na Ilha Brasil e fala, nossa, que lugar maravilhoso. Sim. Uma baita de uma recepção, Sim. camarim, Ai, gente, é mesmo. nossa, Eu sou né? suspeita. Um espaço muito bem localizado no centro de Brasília, Eu sou suspeita, um cara. dos poucos prédios comerciais em Brasília que tem elevador, a gente tem acessibilidade, a gente tem É. banheiro de acessibilidade. Enfim, Exatamente. a gente tem um diferencial local, Uhum. mas eu criei os meus concorrentes. Entendi. Em Brasília, eu tenho certeza absoluta que tem uns 20 estúdios de podcasts que montaram seus estúdios de podcast porque viram anúncio não intencional da Ilha Brasil na rede social. Entendi. Erro meu. Foi mais ou menos uns 10, 15 mil reais que eu investi em tráfego em Meta. Entendi. Bobagem. Então, Bobagem. você aí que está me ouvindo e que está querendo vender um produto, tráfego intencional é o melhor tráfego para poder vender um produto. Agora, se você quer ser um influencer, se você quer autoridade, você quer aparecer, aí vai para as redes sociais. Basicamente, saiba o que você quer. Muito importante. Basicamente, entenda primeiro o que que você quer antes de sair, né, aleatoriamente fazendo o que acha que tem que fazer, Ou eu diria até né? a mais importante de tudo, contrate um profissional que saiba o que está fazendo. Porque de Exatamente. expert de marketing, de marketing, que se diz que é É. expert de marketing, mas que só entende de marketing digital, o Brasil tá cheio. E me fala, a gente está finalizando, tá? Tô aqui quase pensando, meu Deus, já. Qual é o futuro do Thiago? Futuro do Thiago. A Ilha Brasil, ela tá se especializando agora na parte de lançamentos de experts. Então, assim, eu entendi que o meu mercado é um mercado que vai acabar.
com o iPhone 15, na verdade o 13 Pro Max para frente, né? Qualquer um tem uma câmera boa na mão. Então, para gravar uma imagem de boa qualidade hoje em dia, não precisa mais ter aqueles equipamentos que a gente precisava, de 20, 30, 50 mil reais, para poder fazer um material. Então, um estúdio desse, como a gente tem aqui, maravilhoso, com fundo verde para poder fazer produções audiovisuais, isso daqui vai ser uma coisa específica, porque com inteligência artificial, que recorta qualquer fundo e faz qualquer fundo, né? Com o iPhone 14, 15, 16 que estão aí. Então, esse meu negócio especificamente vai acabar. Então, o que que eu tô entendendo? O que que eu entendi? Que agora é um mercado o mercado está muito focado para educação, para aprendizado, para ensinar as pessoas. Então, lançamento de curso, mentoria, experts, pessoas que têm um conhecimento fantástico, mas não entendem marketing, não sabem como lançar seu produto e tudo mais. Então, como aqui a gente tem um estúdio de podcast, a gente pode gravar as videoaulas, a gente tem uma equipe multidisciplinar que faz site, que faz Sim. tráfego, que faz rede social, que faz tudo. Então, a gente tem tudo para poder fazer lançamentos de experts. E a gente já fez alguns muito bons, que tiveram resultados fantásticos, entendeu? Então, esse é um novo momento da ilha. Mesmo que, inclusive, a gente tem um profissional aqui dentro da ilha que só faz projeto. Projeto de lei de incentivo, projeto de Rouanet, projeto de captação de recurso, Legal. projeto. Então, por exemplo, a gente vai entrar no FAQ, a gente vai entrar na Lei Rouanet, a gente vai entrar em Sim. vários projetos com projetos da ilha e de clientes. Sim. Então, a gente está nessas duas missões. Uma delas é voltar para o mercado de experts, onde a gente vai fazer os lançamentos, tá? Estamos fazendo vários lançamentos, inclusive, né? E no mercado de projetos, lei de incentivo e tudo mais, porque é o que a gente tem de nosso. Eu estou querendo diminuir, alugar a ilha para os outros e começar a fazer mais projetos Mais nossos, projetos. né? Com parceiros, Com claro. parceiros, com É, parceiros. porque fica muito mais sentido, né? Claro. Isso é muito bom. É, Quando eu falo não desistir, é pensar mesmo que você tem uma história. E só um pouquinho, eu sei que isso aqui foi só uma pontinha, Pedacinho. né? Mas quando eu conheci você e conheci, né, a ilha, Uhum. e a gente vem conversando muito sobre essa história toda, eu fico muito impressionada pela sua resiliência mesmo, Já né? me falaram isso. Que saco, falar, ai, de novo! Já me falaram. Mas eu acho, Tiago, que assim, o que, que eu acredito muito que dentro da empresa, dentro de um negócio, quando você decide o que quer, e aí é o que a gente vem conversando desde o início, você sempre soube que você queria empreender. Sempre. Independente do que for, até porque a sua área é marketing, você empreende em qualquer Em qualquer coisa. ramo, exatamente. Ponto. Mas você sempre quis isso daí. Então você sempre sabia o que você queria. É. E quando a gente fala de resiliência, não é pensar, ai que saco, mais uma pessoa falando que eu sou resiliente. Porque eu acredito que dentro do empreendedorismo, dentro da empresa, dentro do negócio, para mim, a característica mais marcante de um ser humano é a resiliência. Verdade. É não querer desistir. Verdade. Mas Porque assim, é difícil, né? é difícil pra caramba. Porque a gente tá contando uma superficial, a gente tá contando uma história superficial, né? Que em algum momento aqui eu quis perguntar, no meio disso tudo aqui, como é que eram as noites? É, O que que você sentia, né? Porque muitas vezes a gente sente só. A gente fala, o que que eu tô fazendo da minha vida, gente? É sério isso mesmo? quando a gente teve a grande dificuldade em relação. Porque assim, quando a gente assumiu a revista, lá naquela época que eu te falei em relação à revista, a gente teve muita dificuldade com a venda da revista. Isso foi muito difícil porque o mercado já não estava mais aceitando publicidade Sim, em em impresso, papel. Uhum. né? E aí eu não consegui grana suficiente para manter a estrutura da empresa e no final das contas a revista quebrou, a empresa quebrou. Quer dizer, a empresa quebrou não, eu dei um passo atrás e falei, Fechou. quer saber, não aguento mais. Aí fui ser diretor de publicidade na Secretaria de Turismo. Graças a Deus fui chamado para ser diretor de publicidade lá.
E, assim, nesse momento, eu te juro, eu pensei seriamente em falar, não vou mais voltar para a área de empreendedorismo, nunca mais. Eu vou ser funcionário público, entendeu? Ganhar minha Todo mundo tem um graninha aqui. momento que passa esse lapso, assim, não tem? Mas sabe o que aconteceu? Eu vou te contar que coisa que aconteceu. Foi muito engraçado. Porque, assim, eu tenho esse espírito que eu tenho de Uhum, empreendedor uhum. nato. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Quando eu entrei na Secretaria de Turismo, a Secretaria de Turismo estava passando por uma fase difícil de grana. Eles não tinham grana. Aí eu falei, não, sem grana a gente vai fazer. E comecei a cutucar todos os subsecretários para eles me dizerem quais projetos que estavam em andamento para que a diretoria de Sim. publicidade transformasse em publicidade, né? Teve uma hora que me chamaram e falaram, Thiago, dá uma acalmada aí, porque a galera tá meio agoniada que você tá botando todo mundo para trabalhar, Hum, entendeu? E aí, nesse Você falou, momento, eu cara. entendi que o meu lugar é onde eu tô agora. Porque eu posso Você ia imprimir ficar o meu doido. ritmo. É, e não, isso aí imagina se você tivesse quadrado lá. Você ia ficar doido. Pois é, entendi. Eu sou um camarada que eu não consigo. Por exemplo, a gente está com um projeto dos cadeirantes, a gente está com um projeto de posicionamento feminino, a gente Mas isso está. é leve pra você? Como empresário, isso é leve? Não. Quando você fala, isso, eu tô com esse projeto assim, esse projeto assado e tal. Isso pra você é leve? Eu não quero. Você que é empresário, eu não quero desanimar você. Mas se você for pensar em uma coisa leve, eu acho bom você ser funcionário de alguém, Uhum. entendeu? Porque para ser empresário, Eu você acho que nem se precisa. for funcionário é leve. Não, mas muitas vezes você, como funcionário, qual é a grande vantagem do Depende funcionário? do seu, depende depende do seu salário. Mas a grande questão do funcionário, de ser funcionário, é assim: deu a hora de expediente, você vai para casa e a empresa que se lasque, Uhum. entende? Você, como funcionário, você vai para casa e vai dormir. No dia seguinte, você É, pega a caneta de novo às 9 horas da manhã, sim. deu 18 horas, você solta a caneta. Ser funcionário, assim, tudo bem que isso daí é um funcionário ruim, É, hoje em dia é bem ruim. mas assim, ser funcionário você não tem a responsabilidade de levar para casa Sim, o que você precisa resolver. sim. Então, muitas vezes, O problema não é seu. então, por exemplo, os meninos muitas vezes me veem chegando aqui 9h30, 10 horas, falam, poxa, que legal, eu quero ser dono da empresa. Uhum. Mas eles não lembram, não Não viu sabem que que você às saiu daqui. 7, não, que às 7 horas da manhã eu já estava falando com um prospect ou com alguém, e fiz uma reunião com um parceiro É. às 8 horas da manhã, e às Não, 10 horas da noite eu estava escrevendo um projeto com não sei o que lá, e no domingo eu estava trabalhando, não sei o que lá, pô, nesse domingo, Dia das Mães, eu trabalhei que nem um condenado. Passei a noite inteira, virei o projeto, porque teve uma das questões internas na empresa que não deu certo e eu tive que fazer, como eu faço mesmo. Fui lá, meti as caras e fiz. O site ficou pronto, deu certo, tudo certo, pronto. mas eu tive que trabalhar no Dia das Mães das 5, 6 horas da tarde até as 7 horas da manhã no dia seguinte. Tá tudo certo. Virei a noite, ué, faz parte, é meu trabalho, tô aqui, sou o dono da empresa, eu tenho que fazer, É entendeu? isso. Então o mais importante é entregar, mesmo que seja às minhas custas. Então não olhe o resiliente como uma coisa ruim. Olhe porque é isso. Eu não acho ruim. Eu acredito muito que é a característica do empresário. Eu concordo. É a característica. Eu A concordo. pessoa que realmente não vai. E é impressionante, porque você nunca, né? Você vai passando por tudo isso, são quantos anos aí? Pelo menos uns Foram 30, 5 empresas diferentes, né? 20, 27 Quebrei anos. as 3 primeiras Não, você não empresas. quebrou, você voltou atrás. Quebrar, Não, a uma gente sabe o delas, que que a é primeira, a quebrar. A primeira eu primeira quebrei. foi, A tudo primeira eu bem. quebrei. Quebrei Vamos feio. encerrar porque o dono aqui já tá me deixando doido. Não, pode continuar. Ó, tá liberado aí. Pode continuar falando até a hora que Vamos quiser. encerrar, meu amigo. É, faz as suas considerações finais, por favor, no sentido de empresário, bônus e ônus. Tá. Você que é empresário, que quer ser empresário, né? A primeira coisa, a Lu falou certíssimo. Você tem que ser resiliente. Porque é difícil, não é fácil, realmente é doloroso. Muitas vezes você tem que levar para casa um problema, pensar para chegar no dia seguinte. Às vezes você tem que reagir a algum problema, né? Então
realmente, resiliência é o ponto fundamental. E a segunda questão que eu digo para você é assim, plano. Faça um plano. Quem falha em planejar, planeja falhar. Você está planejando falhar? Não. Então faz um Então, plano. faz um plano. Faz um plano de negócio, faz um plano de marketing, faz um plano estratégico. Hoje tem inteligência artificial que ajuda, né? Tem empresas como a Ilha Brasil que pode ajudar você a desenvolver o seu plano, né? Tem empresas como a Dom que pode ajudar você a fazer toda a gestão do seu empreendimento. Então, não brinca com isso, não. Não, Faz o negócio certo. Faz um plano. E outra, alinhamento de expectativa. Isso é uma coisa muito isso é importante, Lu. importante. Porque se você vem com uma expectativa que não está alinhada, você vai ser frustrado. Porque a expectativa é a mãe de todas as frustrações. Verdade. Então, se você não alinhar as expectativas e tiver um trabalho correto, você vai chegar numa agência de comunicação como a Ilha, por exemplo. Você vai pagar R$ 5.000 por mês, mais o tráfego, mais isso, mais aquilo, mas tem um plano estratégico dentro do negócio. Entende? Não é um negócio onde você vai estar ali com um menino que não entende, não sabe onde é que vai, mas vai fazer um tráfego e um site para você e você vai ficar frustrado com as suas expectativas. Né? Então, resiliência, planejamento, né? E alinhamento de expectativa. São os 3 pontos que eu digo para você, empresário, para ter sucesso. Qual o propósito do Thiago? O propósito do Thiago é ajudar as pessoas a empreenderem com qualidade. Esse é o meu propósito. Muito bom. Meu amigo, obrigada. Uma honra. Sabe que eu tenho uma admiração enorme por você, assim, por essa história mesmo, que né? honra. De olhar e falar, meu Deus, a pessoa tá ali fazendo e acontecendo, né? Dentro do que o momento ali, do que o presente está designando para fazer. Quando você fala assim, isso já foi, já tem outros projetos, é a continuação. Sim. Que mude de nome, que faz rebrand, que faz o que tem que fazer. Mas você tá ali. E isso, para mim, é uma coisa que não tem preço. De verdade. Então, parabéns. Obrigado. Obrigada pela sua história. Obrigada pelo seu sim mais uma vez. Uma honra estar aqui. E vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo assunto. Isso aí. Próximo assunto e próxima temporada. Próxima temporada. Eu termino aqui mais um episódio e mais uma temporada do Dom Papo Empresarial. Para mim foi um prazer enorme estar aqui. Mais ainda com essa pessoa que é o Thiago, que eu admiro tanto como empresário. Nem falou tantas dores assim, gente. Tem muito mais, tá? A gente que tá nos bastidores, a gente tá vendo os perrengues. Mas é super válido quando a gente sabe o que a gente quer. Vamos para a próxima temporada? Obrigada por tudo. Até já.